Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro. Eu falo porque eu não sei o dia que eu vou poder postar, né? Mas eu quero tentar esclarecer uma questão colocada por uma inscrita nova do canal sobre o wokismo. Acho que a Mata Atlântica é um ótimo lugar para a gente falar sobre isso. Aqui ainda tem uma pureza preservada. Pessoas, quem nos acompanha há mais tempo sabe que a minha posição sobre o tema é claríssima, como a luz de um dia no Saara. O wokismo, o identitarismo, o queísmo, seja como for, é uma criação americana, especificamente dos bilionários sionistas que são os proprietários da Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia, em Manhattan, estado de Nova York, Estados Unidos, foi quem criou essa ideologia liberal burguesa. Então, o que é o wokismo, o queísmo, o identitarismo, como seja? É uma ideologia liberal burguesa destinada a afastar as pessoas da luta de classes. Portanto, é uma manobra diversionista em prol e a favor do sistema. Qual sistema? O capitalista, claro. É disso que estamos falando. Vamos começar pelos fatos. Vocês devem se lembrar, não faz muito tempo, houve uma série de protestos nos Estados Unidos, principalmente de estudantes universitários, contra o apoio vergonhoso e abjeto dos Estados Unidos da América ao Estado de Israel, que estava, como está, cometendo atos de genocídio, assim definido pela ONU. Os Estados Unidos estavam apoiando isso, estão apoiando isso, sempre apoiaram isso. E aí os estudantes foram pro pau. Não só porque isso é imoral, como porque o governo dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, estava, como está, deixando à míngua a própria população. Os Estados Unidos está com mais de 40 milhões de pessoas em insegurança alimentar ou fome. Estados Unidos com dezenas de milhões abaixo de pessoas, abaixo da linha da pobreza. Tem quase 1 milhão de sem-tetos. E isso vivendo nas ruas. Porque se você for considerar os que estão vivendo em carros, são milhões. A infraestrutura dos Estados Unidos está definhando. Pontes estão caindo. Ferrovias estão sendo abandonadas, locomotivas descarrilham, as estradas dão prejuízo de dezenas de bilhões de dólares, porque o estado de manutenção delas é tétrico. Então o país está em ruínas. Mas para a Ucrânia e sobretudo para Israel não tem faltado dinheiro. A Ucrânia já é um caso complicado, mas Israel, que usa esse dinheiro para cometer atos que a ONU, que é um cachorrinho fraudiqueiro do Ocidente, condena, aí não tem nem a justificativa moral. Porque no caso da Ucrânia, você pode vir com a conversinha fiada de a agressão russa, mas no caso do Estado de Israel, é genocídio. É barbárie, é o indefensável, são dezenas de milhares de crianças desvividas. Não tem como justificar uma coisa dessa. Troca Israel por Alemanha, Colômbia, China, Cuba,
para vocês verem ou pensarem se isso é aceitável. O que a mídia falaria se a República Popular da China tivesse desvivido 40 mil crianças? Ou se a República Popular Democrática da Coreia tivesse feito isso? Imagina um escândalo. O Jornal Nacional ia lançar uma edição na segunda-feira, porque o domingo não ia dar, para falar das atrocidades. No caso específico de Israel, nada. Tudo certo, nada para ver ali. Ah, mas o que Israel tem a ver com o wokismo? Tudo. Como nós dissemos, os dois eixos dos protestos foram as universidades de Stanford e Columbia. Exatamente as almas mater do woke identitarismo. Stanford, no que eles chamam de diversidades, né? E Columbia, no racialismo. Essas universidades, comandadas por sionistas, bilionários sionistas, mandaram bater nos estudantes, bater nos professores, expulsaram alunos, impediram alunos que já tinham feito todos os créditos de se formar, demitiram professores, entregaram os alunos para as autoridades policiais. E são essas mesmas universidades as almas maters do woke identitarismo. Aquelas que dão cursos. O finado Silvio Almeida, inclusive era, não sei se ainda é, professor de Colômbia, não abriu a boca para falar um pio sobre o que a universidade estava fazendo com alunos e professores. Não abriu a boca, falou nada. Quantidade de jovens negros que vão fazer cursos em Colômbia, que vão aprender sobre diversidade em Colômbia, que recebem bolsas de bilionários para estudar em Colômbia, é uma coisa impressionante. E tá tudo certo, né? Ninguém nunca viu nada de errado nisso. Os Estados Unidos da América, de repente, os bilionários sionistas, de uma hora para outra, resolveram colaborar com a humanidade por um mundo melhor, um mundo mais justo. Claro, com certeza. Senta lá, Cláudia. Fica esperando isso deles. E isso não é um ad hominem, são fatos. A Universidade de Colômbia e a Universidade de Stanford criaram e vem alimentando há décadas o woke identitarismo, com o apoio de bilionários sionistas, para formar jovens identitários wokistas que afastem as pessoas da luta de classes. Para quem acha que isso é teoria da conspiração, muito recentemente, uma antiga liderança feminista famosa admitiu que trabalhava para a CIA e que o trabalho dela era impedir a luta de classes, criar uma luta feminista inócua e de preferência prejudicial às mulheres, em especial às trabalhadoras. Basta ver, gente, que pega esses movimentos wokistas da própria América. Me Too. Me Too destinado ao público, né, salvaguardar as pobres bilionárias ou milionárias de Hollywood. Nenhuma palavra, nenhum ar sobre as mulheres norte-americanas, milhões delas, que não têm direito à licença maternidade remunerada. Nenhum ar sobre isso. A pauta eram as atrizes pobrezinhas, né, de Hollywood, tão mal pagas, tão oprimidas,
vítimas do pacto da branquitude ou do machismo estrutural. Nada a ver com luta de classe. Exploração capitalista, laboral. Não, nenhuma palavra, nenhuma menção sobre isso. É só o auê. Ai, pobre bilionário, negre, apresentador de um programa de televisão, mídia, norte-americano super famoso. Pobre bilionário negro. Pobres atrizes de Hollywood. Elas ganham milhões, mas sofrem tanto, pobrezinhas. Olha essa aqui. Ganhou Oscar. Ganhou não sei o que mais. Ganhou Grammy. É rica, rica. Mas ó, pobrezinha. Tão sofrida. A mulher norte-americana comum, milhões, dezenas de milhões delas, que não tem direito à licença maternidade remunerada, bom, isso aí, foda-se, né? Azar dela. Quem mandou parir, deu porque quis. Né? Então, gente, o wokismo, o identitarismo, é uma manobra diversionista, liberal, burguesa, de criação sionista. Simples. Sabe? Se a pessoa quiser ser, vai fazer o quê? Não vai ser o que você que vou impedir, não. Não vai ser o que você seria o impeditivo, não. Seja. Vai defender negros. Vai dizer que só existe brancos e negros. Como nos Estados Unidos, né? Eu, por exemplo, sou pardo. Porque, bom, é nítido que eu não sou negro. Mas eu também não sou branco. Então eu sou negro. Se eu não sou branco, eu sou negro. Apesar de minha bisavó ser indígena. Cranacore. De minha trisavó também ser indígena. Guarani. Mas eu sou negro. Porque segundo a teoria racialista norte-americana, como se nós não tivéssemos sociólogos, como se nós não tivéssemos antropólogos, só existe brancos e negros. Então eu sou negro. Não existe pardes. Só negros. Eu sou negro. E aí toda sorte de bobagens, sem nenhum fundamento na história, na genética, na antropologia, na arqueologia. África com K, porque o Egito é Kemet. E o Egito é negro, embora seja asiático. A língua falada no Egito antigo era uma língua asiática, semita, com origens no Levante. A população original era negroide, não negra. A humanidade toda era preta. As primeiras pessoas de pele branca só surgiram uns 8.000 anos atrás, no Himalaia, os Kalash, fundadores do hinduísmo, que ainda existem. Tá aí a genética, a antropologia, a história para comprovar isso. Depois, mais ou menos entre 5 e 4.500 anos atrás, surgiu uma população branca no noroeste da Ásia, que deu origem aos povos uralo-altaicos. Populações de pele clara surgem entre os europeus, indo-europeus, né? E de maneira clara na atual Eslováquia. E populações tocarianas eram brancas, também de origem europeia. Os arianos, que vieram do Irã, eram brancos.
Os primeiros egípcios, como são muito antigos, eram negroides, não negros. As pessoas confundem cor com raça. Como eles mesmos falam, preto é cor, negro é raça. Eles eram pretos, não negros. Ai, Leida, como é que você fala uma coisa dessa? Simples, não sou eu que falo, é a ciência, é a genética. E os egípcios, felizmente, deixaram muitos vestígios, incluindo múmias. Tira o DNA. A partir do DNA você sabe as origens étnicas deles. Vieram do Levante e da Arábia. São, portanto, asiáticos. Ah, eram pretos, sim. Tem marcadores genéticos que mostram isso. Mas foram se clareando. Dá uma gulgada em People, Alexandria, Egypt. População, pessoas, né? De Alexandria no Egito, e vê a cor daquelas pessoas. Acho preto lá. Quer saber o mais interessante? Sabe quantos pretos apareceram no Egito? Após o Império Romano. Os romanos levavam alguns escravos africanos para lá. E aumentaram em quantidade, não muitos, são uma minoria bem exígua até hoje, após o domínio árabe. Eles não têm relação nenhuma com o Antigo Egito. Ah, mas houve a dinastia negra, sim. Entre 30 e tantas houve uma, que veio da Núbia. Durou pouco mais de 100 anos. Ah, mas as feições eram negroides. Como eu já expliquei, não existia branco naquela época. Só no Himalaia. Noroeste da Ásia e na atual Eslováquia. Eram os 3 únicos locais do planeta Terra onde havia brancos. Os vikings, se vocês duvidam de mim, pesquisem no Google. Achem as matérias da Time, Science, Nature. Os vikings eram povos pretos de olhos azuis. Olho azul não surgiu entre brancos, surgiu entre pretos. O olho azul veio primeiro, pele branca veio depois. Pele branca veio de invasores do noroeste da Ásia, ancestrais dos povos fino-úgricos, que ainda existem até hoje. Procure saber sobre húngaros. Você vai descobrir que tem 2 povos parentes que vivem na Rússia asiática até hoje. Aí você vai descobrir esses 2 povos parentes, os húngaros, né? E digita o nome deles, Khanty, K-H-A-N-T-Y, e Mansi, M-A-N-T-S-I, Khanty Mansi. People. Você vê a cor deles. Foram esses povos que deixaram os vikings brancos. Mantiveram os olhos azuis, tornaram-se brancos. Foda, né? A verdade, o fato. Então toda essa conversinha de Kemet, África com K, cara, eu já vi bobagem tão grande. Um que falava que o Congo tinha ligações com o Egito, nunca teve. Outros, cara, tão desaforado, mas tão desaforado, que tinha um angolano descendente comentando sobre canjica e Astimugunzá serem de origem angolana, africana. Eu falei, ô camarada, vamos conversar aqui. Primeiro, esses pratos são feitos de milho. O milho não é da África, o milho é das Américas. Os africanos só conheceram o milho no século XVI. E você pode ter certeza que canjica era uma coisa que os meus ancestrais
indígenas, caiapós, sabiam o que era. Mugunzá também. Se africanos colocaram nomes de origem africana, aí isso é outro problema. Milho é das Américas, foi domesticada pelos ancestrais dos mexicanos 10.000 anos atrás. Quando a África negra, bom, o principal prato eram outros africanos. Tinha que explicar para o sujeito lá, o atrevido, desaforado, que a África subsaariana foi uma das últimas regiões do mundo a conhecer a agricultura. E que dentro da África subsaariana, não faz nem 1.800 anos que os ancestrais dos angolanos conhecem a agricultura, provavelmente 1.400 anos. Portanto, os meus ancestrais já cultivavam milho há mais de 8.000 anos. E o infeliz tem a pachorra, a cara de pau, de dizer que canjica, mungunzá eram pratos de origem africana. Enfim. Esse tipo de conteúdo, essas bobagens, prospera como rato em paiol no Instagram e no TikTok. Tá cheio desses influencers jogando merda na internet, bostejando nas redes sociais, falando coisas que não tem vínculo nenhum com a realidade. Nenhum. Tem vínculo nenhum. É mentira deslavada. É o pessoalzinho da África com K, pessoalzinho de Kemet. Não é que eu seja hostil, em particular, aos wokistas. É que entre eles, de duas uma. Ou são desonestos, mentirosos, ou são burros. Não tem como não ser uma das duas coisas. Porque se você está falando merda, você é burro. E se você sabe que o que você está falando é mentira, você é um desonesto, mentiroso. Simples assim. Não tem outro tipo de wokista que não seja um desonesto, mentiroso ou um burro empolgado. Por princípio. Mas piora. O Ocidente, nós já falamos muitos vídeos sobre isso, ele divide para governar. Ele separa. Ele impede a união. Para isso que ele cria o extremismo religioso, né? Tipo sionismo, o arabismo, neopentecostalismo. Ele cria o extremismo político, ANCAPs, Red Pills. E ele cria o contrário disso, os wokeistas. Qual que é a diferença entre a marcha do orgulho LGBT e a marcha por Cristo em São Paulo? Eu explico. Uma semana. É tudo farinha do mesmo saco. O objetivo é gerar cisânia, divisão, impedir que as pessoas se reconheçam enquanto trabalhadores. Como é que disse o babaca envolvido no assassinato de bolivianos num estádio no passado? É o frango de luta, né? O que aquele babaca falou na entrevista? Ah, é que ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele é de baixo. Vocês entendem agora? Vocês compreendem? É sobre isso, gente. Eu até poderia falar mais, mas eu estou no meio de uma subida e está chovendo. Eu acho que vocês foram capazes de compreender. Muito obrigado.
Até qualquer dia. Fui.